Olá pessoal, eu sou o professor Sérgio Gouveia e é sempre uma alegria e uma satisfação muito grande estar aqui com vocês, ensinando um pouco mais da nossa querida matemática. Na aula de hoje, nós vamos estudar as unidades de medidas. No nosso dia a dia, é muito comum querermos saber, por exemplo, qual é o nosso peso, qual o comprimento da frente da nossa casa, qual é a altura de uma árvore, qual será o volume de chuva que caiu ao longo do dia, ou quantos graus Celsius, que no caso é a nossa unidade de medida para medir temperatura, vai fazer no final de semana. Para todas essas situações, utilizamos grandezas em medidas. Quando queremos medir, por exemplo, quanto tempo um bolo leva para ficar pronto, qual é a massa presente em um prato de comida, qual a temperatura chegará no final de semana ou também a distância entre a nossa casa e a nossa escola. Para medir grandes distâncias, usamos quilômetros. Para distâncias menores, a gente usa metro. Para comprimentos muito pequenos, a gente pode usar tanto centímetros quanto milímetros. Para a massa, a gente usa quilo. Tudo isso é necessário para que possamos compreender e igualar as referências quando falamos de medidas. Portanto, peguem o material para realizar as anotações e fiquem atentos para os slides que eu vou apresentar aqui e para os conceitos mostrados neles. Bom, pessoal, existem inúmeras unidades de medidas e algumas delas são baseadas, inclusive, no nosso corpo, no corpo humano. Quais são elas? O palmo, que é uma medida que é muito comumente usada, principalmente nas brincadeiras com as crianças, quando você joga bolinha de gude. A polegada, que quando você vai, por exemplo, comprar uma televisão, muitas vezes o vendedor fala: essa televisão aqui é de 32 polegadas, é de 40 polegadas. E também os pés. Normalmente, essa unidade é usada em saltos de paraquedas, que ele pula 800 pés de altura, 1000 pés de altura. Então, são todas essas unidades baseadas usando o nosso corpo humano. Na antiguidade, os povos criavam as suas próprias unidades de medidas e cada um dos povos possuía uma. Com o desenvolvimento do comércio entre eles, foi ficando cada vez mais complicadas essas negociações com tantas medidas diferentes. Era necessário que se adotasse um padrão de medida único para cada grandeza. Foi assim que, em 1791, época da Revolução Francesa, que um grupo de representantes de vários países reuniram-se para discutir a adoção de um sistema único de medidas. Surgia aí o sistema métrico decimal. Bom, pessoal, nós temos a nossa querida professora que vai trazer uma informação importante para a gente. E vamos realizar a atividade utilizando as unidades de medidas e observar a diferença entre cada uma delas. Ela falou isso para a sua turminha e já conhecidos alunos da nossa rede. Pessoal, uma das primeiras coisas que a professora fez para introduzir a unidade de medidas foi justamente incorporar algumas coisas que são pertinentes aos alunos, como a altura deles. Então, nós temos um aluno com 148 centímetros, a Joana com 147 centímetros, a Alice com 145, e ela foi fazendo essa medição em todos os alunos. Então, tem com 145 centímetros, 144 centímetros da Lorena e temos também 146 centímetros. Porém, pessoal, existe uma outra forma da gente ler essa informação. Por exemplo, se eu pegar a altura da Lorena, que está ali como 144 centímetros, eu posso ler como 1 metro e 44 centímetros, visto que a cada 100 centímetros eu possuo 1 metro. E assim sucessivamente. Posso ler 1,48 m, 1,47 m, 1,45 m, 1,46 m e assim sucessivamente. Agora, vamos medir as larguras e comprimentos das figuras geométricas que serão apresentadas no slide e vamos mostrar as suas áreas. Então, nós temos ali um retângulo que possui as dimensões 2 centímetros por 6 centímetros. Nós temos um quadrado que possui lado 4 centímetros e por se tratar de um quadrado,
todos os seus lados terão a mesma medida. Tenho um outro retângulo ali, que ele possui as dimensões de 1 centímetro por 7 centímetros. Como que a gente faz, pessoal, para calcular a área deles? A gente vai fazer o produto das suas dimensões. No caso, o retângulo azul, que tem as dimensões 2 e 6, vamos fazer o produto delas. 2 vezes 6 são 12 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados, pessoal? Porque eu estou multiplicando uma dimensão que está em centímetros por outra que também está em centímetros. Com isso, eu preciso escrever e sinalizar que são centímetros quadrados, porque eu estou multiplicando centímetro por centímetro, resultando em centímetros quadrados. E isso também indica que eu estou falando de área e não simplesmente de um comprimento qualquer. A mesma coisa vale para o quadrado, que vai ter a área de 16 centímetros quadrados, pois eu fiz o produto das suas dimensões. Então fica 4 vezes 4 igual a 16 centímetros quadrados. E por último, pessoal, nós temos o retângulo amarelo, que possui as suas dimensões lineares, no caso, de 1 centímetro por 7 centímetros. Ao fazermos a multiplicação das suas dimensões, nós temos a área dele, que vale 7 centímetros quadrados. Como são duas dimensões, eu coloco centímetros quadrados para dizer que aquela medida representa uma área e também porque estamos multiplicando centímetros por centímetros, resultando em centímetros quadrados. Pessoal, veremos agora as dimensões de comprimento, largura e agora, a altura. Fazendo a multiplicação, ou seja, multiplicando as três dimensões, a gente vai conseguir verificar o volume daquela figura. Usaremos o centímetro cúbico como unidade de medida de volume. Então, eu tenho uma caixa e as dimensões dela são 8 centímetros por 4 centímetros e a dimensão nova que a gente vai introduzir é a altura, que possui 2 centímetros. Eu tenho também uma outra caixa que ela tem as dimensões 2 centímetros por 1 centímetro. Essas dimensões de comprimento e largura a gente já viu no slide anterior e foi introduzido nesse a altura, que no caso aqui são 7 centímetros. Para que a gente consiga calcular o volume, ou seja, o espaço total que aquela figura está ocupando, eu vou fazer a multiplicação de todas as dimensões. Então, na caixa azul, eu vou fazer 2 centímetros vezes 4 centímetros vezes 8 centímetros, resultando em 64 centímetros cúbicos. Por que isso, pessoal? Eu estou tratando de 3 dimensões, no caso, comprimento, largura e altura. Por isso, a minha resposta fica em centímetros cúbicos, porque eu não estou falando de uma medição linear apenas. Eu estou falando de um volume, qual o espaço que aquela figura está ocupando. Por se tratar de 3 dimensões, eu uso então centímetros cúbicos. Mesma coisa vai acontecer com a caixa vermelha. Eu vou fazer, para encontrar o volume dela, a multiplicação das suas dimensões. Então, eu vou fazer 7 centímetros vezes 2 centímetros vezes 1 centímetro, resultando em 14 centímetros cúbicos. Relembrando, pessoal, ela está representando uma quantidade que representa o volume, o espaço que aquela figura ocupa. Como eu estou multiplicando 3 dimensões, que eu tenho comprimento, largura e altura, o meu resultado fica em centímetros cúbicos, para mostrar que eu realmente estou falando de volume. E, além disso, eu estou multiplicando centímetros. Eu estou fazendo centímetro vezes centímetro vezes centímetro. Por isso, eu também posso escrever centímetros cúbicos. Beleza? Bom, pessoal, a gente acabou de ver nesse último slide que eu fiz uma multiplicação de 3 dimensões, comprimento, largura e altura, para assim a gente conseguir descobrir o volume daquela figura. E o que é volume? É justamente aquele espaço total que a figura está ocupando.
Vem comigo para os próximos slides que eu vou explicar isso aqui um pouco melhor. Bom, pessoal, observem essa composição, esse objeto que está aqui na tela. Pergunta que eu faço: quantos cubinhos pequenos, né, existem nessa composição? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bom, pessoal, agora que eu já montei a primeira camada da minha composição, a segunda vai ser uma réplica da primeira. Então, ó, os cubinhos vão ocupar os mesmos espaços, mas no andar de cima. Assim como no terceiro andar é a mesma réplica do segundo. E no quarto andar vai ser a réplica do terceiro. E assim sucessivamente. Então, pessoal, o que eu tenho aqui na minha composição? Eu tenho 4 camadas e cada uma dessas camadas tem 15 cubinhos. Portanto, eu tenho no total 60 cubinhos. Bom, pessoal, vocês viram o que aconteceu no último slide? A gente chegou no total de 60 cubinhos naquela composição. E o que significa isso? É exatamente o volume daquela composição, que é o espaço que aquela composição está realmente ocupando. São 60 cubinhos. Portanto, o volume daquele conglomerado de cubinhos é igual a 60. No caso ali, usando a unidade de medida como centímetros, seriam 60 centímetros cúbicos. Vocês viram a diferença, então, entre as grandezas de comprimento, área e volume e suas respectivas unidades de medida. O comprimento é uma das grandezas fundamentais que expressa a distância entre dois pontos. E através dele, conseguimos calcular o volume identificando qual deles devemos usar em cada situação. Pessoal, vocês já ouviram falar de massa? Bom, massa é a quantidade de matéria que um corpo possui, sendo constante em qualquer lugar da Terra ou fora dela. O arroba, a libra, a onça, a tonelada, o quilograma são alguns exemplos de medidas de massa. E o que é o nosso peso, gente? Na verdade, tem a ver com a massa que o nosso corpo possui. A massa nada mais é do que a medida, né, da quantidade de matéria que cada objeto contém. E o peso é justamente o produto dessa massa pela ação da gravidade. Portanto, peso e massa se relacionam. Por exemplo, pessoal, uma pessoa que pesa uma quantidade aqui na Terra, se ela for para a Lua, ela vai ter outro peso. Se for para Marte, vai ter outro peso. Por quê? Tudo vai estar relacionado com a gravidade que o planeta exerce sobre aquele corpo. E para finalizar, pessoal, a gente vai falar sobre capacidade. A unidade de medida mais comum para relacionar a capacidade é o litro. Mas existem outras, como o galão, barril, o quarto, entre outras. A gente vai analisar algumas situações e verificar a melhor unidade de medida utilizada em cada caso. Por exemplo, pessoal, uma viagem entre Rio de Janeiro e São Paulo. Quando eu quero medir a distância entre essas cidades, como é uma distância muito longa, eu vou utilizar o quilômetro, porque ele é a melhor unidade de medida para se usar em distâncias grandes. Quando eu quero tomar aquele belo e saboroso açaí, eu posso fazer essa medição através de quilo ou de grama. Qual delas que eu preciso usar, que fica melhor adequada? Obviamente, é a nossa grama. Então, quando a gente compra um açaí, a gente compra açaí de 100 gramas, 150 gramas, 200 gramas e assim sucessivamente. E, pessoal, quando a gente vai fazer a medição de quantidade de água que a gente precisa beber diariamente, qual a melhor unidade de medida? É justamente o litro. Beleza, pessoal? Porque ele é o que melhor se adequa a essa situação. Pessoal, também podemos colocar o tempo, que possui as suas próprias unidades de medida. Quais são elas? Nós temos o segundo, nós temos o minuto e nós temos a hora. É claro que estamos utilizando essas unidades de medidas a partir do momento que estamos falando sobre o nosso dia, que é dividido em horas, minutos e segundos. Claro que, se formos fazer uma outra
uma outra medição do tempo, a gente pode dividir em semanas e em meses, visto que um mês tem mais ou menos 4 semanas, alguns possuem 5 semanas, que é um período de 7 dias, né, cada semana, e que um ano ele vai ter 12 meses ou 52 semanas. Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma linda e rica aula. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau!